Hello, students! Olá, alunos! My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o verbo modal can, em inglês, modal verb can. O que é o verbo modal can? O can, ele é um verbo modal auxiliar, significa poder e pode ser usado para expressar capacidade, habilidade, sugestão, possibilidade ou permissão. Lembrando também que na língua portuguesa nós não temos esses verbos modais, ok? Então, ele somente será traduzido por poder, ok? E dependendo da sua tradução também, da sua conjugação, ok? Ele vai mudar um pouquinho a forma de como ele será traduzido, ok? Vamos ver o primeiro exemplo a respeito desse verbo modal can. Ele vai expressar habilidade, capacidade, ok? Por exemplo, nós temos aí na imagem andar de bicicleta. É uma habilidade que geralmente as pessoas têm, então você pode utilizar o verbo can na forma afirmativa para dizer que você tem essa habilidade. Nós temos ali o exemplo em inglês, I can ride a bike. Eu posso andar de bicicleta, ok? O segundo exemplo, que também está expressando capacidade ou habilidade, é tomar sorvete. Nós temos ali a imagem que representa. Nós temos a frase em inglês, We can have some ice cream. Nós podemos tomar sorvete. What do you think? O que você acha? Ok? Então, se você tem alguma habilidade, se pode existir a possibilidade, capacidade de fazer algo, você vai utilizar esse verbo modal can. Agora nós vamos falar sobre a estrutura desse verbo. Nós vamos ter 3 tipos de modo que você vai poder utilizar esse verbo: na afirmativa, na negativa e na interrogativa, ok? Nós vamos começar com a forma afirmativa, ok? E nós temos também o exemplo de andar de bicicleta, ok? Para que vocês possam continuar entendendo essa questão do verbo modal. Nessa estrutura, o verbo modal ele vai ter as pessoas, o sujeito, e logo após o sujeito nós vamos ter esse verbo modal can. Ele não vai ter diferença na conjugação, ok? A palavra can vai permanecer para todas as pessoas da frase, ok? Então, nós temos ali o exemplo, I can ride a bike. Eu posso andar de bicicleta. As demais frases se referem aos seus respectivos as respectivas pessoas da frase, ok? No caso ali, você pode andar de bicicleta, ele pode andar de bicicleta, ela pode andar de bicicleta, e assim por diante, ok? São as pessoas do discurso. Eu, você, ele, ela, it, no caso ali, para coisas e animais, objetos, nós vamos usar ele também. Nós, vocês e eles, we, you e they, ok? A próxima forma é a forma negativa, quando eu quero dizer que não há possibilidade de fazer algo. Como que eu vou montar essa estrutura na língua inglesa? Nós temos ali um primeiro exemplo para que vocês possam seguir. I can't ride a bike. Eu não posso andar de bicicleta. Então, relembrando, nós temos o can, que vai dizer que você pode fazer algo, e quando eu quiser dizer que não posso, eu vou utilizar o can't. Esse can't, ele vai ser escrito com o apóstrofo e o T, ok? Mas também temos uma nota importante a falar sobre o can't, ok? O verbo can, na forma negativa, pode ser escrito de 3 maneiras. Can't, como é o caso que vocês estão vendo na conjugação aí dessa lista.
o cannot ou o cannot junto, ok? Nós temos essas três formas. E a primeira, que é essa que está escrita, geralmente ela é mais utilizada na fala porque ela é mais informal, ok? Então, quando vocês verem as palavras sendo suprimidas, um pouquinho mais curtas, elas geralmente estão escritas aí na forma informal, ok? E ela é simbolizada pelo apóstrofo. Então, nessa forma negativa, ele fica dessa forma can't, ok? A próxima forma nós temos a interrogativa, né? Quando você quer fazer uma pergunta e geralmente no final dessa frase vai vir o sinal de interrogação, ok? Nessa forma nós já temos a inversão das palavras. Nós primeiro vamos começar essa frase com o verbo, ok? Exatamente o verbo can, que ele não vai mudar a forma dele, ok? Ele vai continuar o can. E logo após esse verbo nós vamos ter o sujeito, ok? Primeiro exemplo para vocês fazerem essa associação, nós temos Can I ride a bike? Eu posso andar de bicicleta? Na língua portuguesa, mantém a mesma estrutura, porém, em inglês, ela é invertida, ok? Na forma interrogativa, o can vem antes dos pronomes, nesse caso ali, eu, você, ele, ok? Essa é a indicação de que a frase é uma pergunta. Então, quando você estiver lendo um texto, lendo alguma pergunta ou algo do tipo, se essa frase começar com o can e terminar com o ponto de interrogação, você vai saber que ali se trata de uma pergunta, ok? Vamos agora aos nossos exercícios. Nós acabamos de ver a forma afirmativa, negativa e interrogativa do verbo can, que é um verbo modal que expressa habilidades, ok? Nós também vimos alguns exemplos e agora nós vamos para as nossas atividades, ok? Acompanhem aí em casa com o livro A Prova Enem, ok? Na seção das perguntas de língua inglesa, que está sinalizado com as páginas na cor azul, ok? Vamos para a primeira questão. Vocês vão ler comigo o texto, ok? Acompanhem aí em casa em inglês. Can one family alone protect their children from an industry that annually spends 15 billion to manipulate them? It is up to everyone, parents and citizens, committed in one way or another with social well-being in our children's future, to take control of the situation and demand a more conscientious and less greedy position from marketing specialists. Nevertheless, as stated by Susan Lin in her book entitled Children of Consumption, A Stolen Childhood, parents cannot resolve this problem alone. Continuando o texto, nós temos aí o segundo e terceiro parágrafo, ok? By questioning, denouncing abuse, orienting and saying no whenever necessary, we can deter the clearly vicious cycle whereby a manipulated child inevitably manipulates his or her parents, and they, wanting to see their children happy, give them in consumerism, confusing love with permissiveness. Both publicity and at home, having as limit its fundamental. As part of her efforts, Susan included in her book suggestions of defending arguments against consumerism aimed to educators, health professionals, defense groups, foundations, concerned citizens, and politicians. Ok. Acabamos de fazer a leitura do texto, você observa que temos 3 parágrafos e nós vamos ler agora as questões e ver, de acordo com, analisando também com o texto, o que a pergunta está exigindo de vocês, leitores, ok? Vamos ler juntos agora o enunciado da questão.
Com o volume de informações em circulação crescendo constantemente, a discussão a respeito do impacto da propaganda sobre o desenvolvimento infantil é cada vez mais necessária. Contribuindo para essa discussão, o livro da autora Susan Lin. Letra A. Denuncia as formas de abuso por parte das agências de propaganda e orienta o modo como as instituições devem proceder nesses casos. Letra B. Discorre sobre o círculo vicioso do consumismo infantil e critica a maneira como os pais impõem limites. Letra C. Afirma ser inevitável que as crianças consumistas manipulem os pais e que estes devem buscar e resolver seus problemas sozinhos. Letra D. Busca mostrar aos pais a necessidade de questionar e denunciar os abusos da mídia em relação à publicidade infantil e também de orientar as crianças sobre o consumismo. Letra E. Procura ser um guia de princípios do consumismo na infância, sendo usado por agências de publicidade ou instituições governamentais. Nós vamos começar com a letra A, ok? Vocês vão ler agora comigo e vamos ver quais dessas alternativas vai ser a alternativa correta de acordo com o livro dessa autora, ok? Letra A. Denuncia as formas de abuso por parte das agências de propaganda e orienta como o modo das instituições devem proceder nesses casos. Seria essa a nossa alternativa correta da questão? E, além dessa questão não ser verdadeira, você também pode grifar no seu livro aí em casa as palavras que podem fazer com que você chegue à conclusão dessas respostas, ok? Você pode encontrar palavras cognatas, que são aquelas parecidas com a língua portuguesa, e então vai ficar muito melhor o seu entendimento e a sua leitura em relação a essa questão, ok? Na letra B, nós temos: discorre sobre o círculo vicioso do consumismo infantil e critica a maneira como os pais impõem limites. Seria essa a nossa alternativa? Não, não seria a nossa alternativa correta, porque não está falando como os pais impõem limites nessas crianças, né? Não comentou sobre isso, portanto, nós vamos descartar essa letra B. Na letra C, nós temos: afirma ser inevitável que as crianças consumistas manipulem os pais e que estes devem resolver os seus problemas sozinhos. Também não é a nossa alternativa correta, né? Não está falando sobre essa questão dos pais estarem sozinhos para resolver esse problema, ok? Então, vamos também descartar essa alternativa. Na letra D, busca mostrar aos pais a necessidade de questionar e denunciar os abusos da mídia em relação à publicidade infantil e também de orientar as crianças sobre o consumismo. Se vocês prestarem bastante atenção nas entrelinhas ou então no que está escrito também no texto, vocês vão poder associar essa alternativa à questão, ok? Então, vamos ler a letra E e ver por que talvez essa não seria a alternativa, ok? Procura ser um guia de princípios do consumismo na infância, sendo usado por agências de publicidade ou instituições governamentais. Em nenhum momento é citado que o livro seria servido como um guia para os pais, ok? No caso ali, a autora, ela faz algumas considerações, mas que não necessariamente as pessoas devem seguir ele completamente. Portanto, a letra D, ela seria a nossa resposta correta aí na questão número 6, ok? Vamos para a próxima questão, que também é em relação a esse mesmo texto, ok? Diante da situação colocada no texto apresentado, para que as leis e resoluções que controlam o conteúdo comercial direcionado às crianças sejam cumpridas,
tendo em vista o seu bem-estar, o que pode ser afirmado? Letra A. Educadores precisam adotar uma postura mais ativa e demonstrar seus esforços em impor limites às crianças. Letra B. Especialistas em marketing precisam ser monitorados e devem tomar uma posição mais consciente e menos gananciosa. Letra C. Pais e cidadãos comprometidos de alguma forma com o bem-estar das crianças devem ter mais consciência social e menos ambição pró-consumo. Letra D. Educadores, profissionais da saúde, instituições, cidadãos comprometidos e políticos são responsáveis pelo conteúdo a que as crianças têm acesso. E letra E. Ter limites é essencial e o livro de Susan Lin deve ser adotado como guia por todos os interessados no assunto. Vamos ver agora cada uma das alternativas, lendo para a gente perceber qual é a que se encaixa melhor na questão, ok? Na letra A, nós temos, lendo novamente, educadores precisam adotar uma postura mais ativa e demonstrar seus esforços sem impor limites às crianças. Não seria essa alternativa, né? Exatamente porque não existe algo indicando que deve ser colocado algum limite nas crianças. Então, vocês podem descartar essa alternativa. Na letra B, nós temos especialistas em marketing precisam ser monitorados e devem tomar uma posição mais consciente e menos gananciosa. Seria essa a nossa resposta? Também não, o livro, se vocês forem prestar atenção somente naquele parágrafo em que está escrito, não está falando sobre o comportamento que essas pessoas que trabalham no marketing deveriam tomar, ok? Então, essa resposta também está descartada. Letra C. Pais e cidadãos comprometidos de alguma forma com o bem-estar das crianças devem ter mais consciência social e menos ambição pro consumo. Seria essa a nossa alternativa? Também não. Em relação à consciência social, também não está sendo citada no livro, ok? Na verdade, no texto. Então, vocês também podem analisar e ver que essa questão não corresponde ao que pode ser afirmado no texto, ok? Na letra D, nós temos um conjunto de profissionais, né? Educadores, profissionais da saúde, instituições, cidadãos comprometidos e políticos são responsáveis pelo conteúdo a que as crianças têm acesso. Seria essa a nossa alternativa? Se vocês fizerem também uma associação, vocês vão ver que para que o conteúdo chegue às crianças, realmente deve haver um conjunto de profissionais empenhados, né, em fazer esses tipos de propaganda, exatamente para poder influenciar o consumo. Então, essas pessoas que estão sendo mencionadas na questão, elas são responsáveis por isso. Então, você pode fazer uma associação aí com a letra D. Vamos ver se a letra E tem a possibilidade de ser a resposta da nossa questão, ok? Letra E. Ter limites é essencial e o livro da Susan Lin deve ser adotado como guia para todos, por todos, os interessados no assunto. Como eu falei para vocês, esse livro que essa autora produziu não deve ser levado como um guia, algo que deve ser obrigatoriamente utilizado. Então, nós vamos ter como resposta a letra D, ok? Em relação ao conjunto de educadores que influenciam no conteúdo que as crianças têm acesso, ok? Temos a questão número 8, para finalizar. Como forma de alertar o leitor para o problema relacionado ao consumismo infantil, o título do texto apresenta uma pergunta com alguns dados impactantes. Com base em tal pergunta, é correto afirmar que: letra A. O livro de Susan Lin prova que há muitas maneiras pelas quais a indústria pode incentivar crianças a se tornar consumistas. Letra B.
Não há resposta para a pergunta ao longo do texto, pois a intenção é que ela sirva apenas como título. Letra C. A pergunta é respondida de forma negativa, pois o texto afirma que não é possível manipular a indústria de produtos infantis com foco em brinquedos. Letra D. A pergunta é respondida de forma afirmativa, pois com esforço e dedicação é possível proteger as crianças dos danos causados pela indústria do consumo. E na letra E, a pergunta é respondida de forma negativa, pois uma família sozinha não consegue proteger suas crianças, de modo que ela precisa da ajuda de toda a sociedade. Então, em relação à pergunta que está no título do texto, que é exatamente só o título, qual seria a alternativa correspondente? Nós temos ali na letra A, o livro de Susan prova que há muitas maneiras pelas quais a indústria pode incentivar crianças a se tornar consumistas. Seria essa a nossa resposta? Não, de maneira nenhuma o livro fala sobre essa questão do consumo de incentivo ao consumismo por parte das crianças, ok? Na letra B, não há resposta para a pergunta ao longo do texto, pois a intenção é que ela sirva apenas como título. Seria essa a resposta? Também não. Geralmente o título está associado ao texto, ok? Não vem, geralmente as questões que vocês lerem aí no Enem não vão ser desconexas em relação ao título e o texto. Então, ele está completamente relacionado, ok? Na letra C, a pergunta é respondida de forma negativa, pois o texto afirma que não é possível manipular a indústria de produtos infantis com foco em brinquedos. Vocês também podem ver que a letra C não corresponde ao texto, ok? Porque também não está falando, não está mencionando sobre os produtos que essas crianças consumem, ok? Está falando somente sobre o consumismo. Na letra D, a pergunta é respondida de forma afirmativa, pois com esforço e dedicação é possível proteger as crianças dos danos causados pela indústria do consumo. Seria essa a resposta? Vocês podem ver que não, até porque essa é uma indústria que não é possível as pessoas, as famílias, elas possam proteger as crianças, né? A todo momento elas estão recebendo informações, então é algo que foge até do controle delas, ok? E na letra E, que temos a única alternativa que permaneceu, a pergunta é respondida de forma negativa, pois uma família sozinha não consegue proteger suas crianças, de modo que ela precisa de toda a sociedade. E foi o que nós vimos, né, durante a aula, que, na verdade, na leitura do texto, que precisa de todo um conjunto de profissionais para que possa direcionar esse conteúdo às crianças, ok? A aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.